A palavra que eu tirei está em Salmos 69. Vocês podem abrir se quiser. Eu vou pontuar alguns versículos, porque esse salmo é grande, né? A gente estava com terça-feira, não tem como ficar se estendendo muito. Mas, esse salmo, para que vocês consigam entender, ele é um salmo de lamento. Ele é um salmo de lamentação. E além de ser um salmo de lamento, ele também é um salmo profético. Se vocês lerem esse salmo todo, eu convido vocês a ler em casa. Esse salmo 69, eu falei 67, né? É salmo 69, tá, gente? O salmo 69, ele é um salmo de lamento e um salmo profético. Por que ele é um salmo profético? Ele faz muitas referências a Jesus, aquilo que Jesus passou, a dor e o sofrimento que Jesus passou. Então, se vocês quiserem ler e acompanhar em casa, vocês vão ver que ele faz muita referência a isso. Mas hoje o nosso foco não vai ser sobre isso. Como eu disse, esse é o salmo de Davi e um salmo de lamento. Davi, nesse salmo, ele expressa ali um sentimento de dor, um sentimento de aflição, um sentimento de que o coração dele estava aflito. E esse salmo tem 36 versículos. E eu vou ler apenas um, para que vocês possam entender e ver que aquele salmo era realmente Davi abrindo o coração e mostrando que ele estava aflito, que tinha algo que estava doendo nele. E eu quero que vocês acompanhem comigo Salmo 69, o versículo 20. Ele diz assim: afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. E esse, como eu falei, é um dos 36 versículos que tem. E se vocês verem, a maioria dos outros versículos é assim. É Davi expressando ali um lamento, um sentimento de dor, de que existia algo dentro dele que estava doendo. E vocês podem perceber isso, só que tem uma diferença desse salmo, algo especial dele. Como eu disse, ele é um salmo de lamento, ele é um salmo de dor, que Davi ali expressa um sentimento ruim que ele estava sentindo. Só que esse salmo não termina assim. Ele começa assim. Nos últimos versículos desse salmo é diferente. Pode passar, por favor, André. Nos últimos versículos ali, do Salmo 69, do 32 ao 36, ele diz assim: os necessitados o verão e se alegrarão, a vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo o que neles se move. Pois Deus salvará Sião e restituirá as cidades de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o seu nome. E como eu falei, esse salmo começa de uma maneira triste, de lamentação. Só que o final dele é esse. O final dele nos traz um sentimento de alegria. Quando eu comecei a ler esse salmo, o sentimento que ele trouxe foi de real tristeza, de dor. Mas o final dele nos trouxe alegria. E essa foi a palavra que o Senhor entregou hoje para a igreja. A palavra que eu tirei foi Salmos 69. Essa foi a palavra que eu sentei, parei e tirei. Teve uma outra que eu também vou ler, que é de confirmação. Mas é isso que o Senhor quis passar para a igreja. E antes de eu explicar tudo isso, eu dei uma prévia aí, eu vou ler aqui uma nova palavra, que é a de confirmação que eu tirei, e logo depois eu vou fazer uma dinâmica. Pode passar, por favor, Brena. Essa aqui foi a palavra de confirmação. Tirei a primeira palavra, que foi Salmo 69. Essa foi a palavra
Mateus 18, do 1 ao 5. Essa palavra diz assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Como eu disse, depois que eu lesse essa palavra, que foi a de confirmação, eu falei uma dinâmica, algo diferente, algo visual, para que vocês entendessem. Eu trouxe hoje aqui com vocês 2 ajudantes. Pode vir aqui, ajudantes da tia Verônica. Eles vão me ajudar hoje, gente. Calma, gente. Não dá para ganhar sempre. Hoje eles vão me ajudar. Hoje os meus ajudantes serão a Estela e o Henrique. E eles vão me ajudar na dinâmica de hoje, tá? Vai ser o seguinte. Eu só trouxe vocês aqui para eles te verem. Mas eu quero que vocês voltem e fiquem lá com a tia Tatá. Vai lá com ela. Vai com a tia Tatá. A dinâmica vai ser assim, gente. Vocês, 2 crianças lindas maravilhosas, eu quero que vocês fiquem de costas. Olha lá pra fora, vocês não podem ver. Fica de costas. Eu quero chamar aqui na frente os homens da igreja. Podem vir aqui, gente. Homens da igreja, homens de fé. Venham todos aqui. Vocês estão sendo convocados a vir aqui na frente. Homens da igreja. Todos os homens. Todos os homens. Pode ir lá na frente. Vai lá, Rosão. Se espalha aí, gente. Se espalha. Não é pra ficar em fileira, não. Se espalha. Circulando, circulando. Vai. Isso aí. Vai lá, Rosão. Todos os homens que saem da igreja. Vamos lá. Tentando pegar aí. É isso aí. Ó, eu vou ficar aqui atrás. A gente está vendo ali que todos os homens da igreja estão de pé na frente, certo? Certo. Crianças, podem virar para cá agora. Vira. A dinâmica vai ser assim, ó, prestem atenção. Vocês 2, Estela e Henrique, tá vendo aquele monte de homem ali na frente? Eu quero que vocês corram para quem for o papai de vocês. Calma, estão correndo. Ó, eu vou falar 1, 2, 3 já. E é correr. Corre para quem deles ali for o papai de vocês. Tá bom? Mas é para correr de verdade. Vocês vão correr? Vai correr? De verdade? Tá bom. 3, 2, 1, já! Corre! Ah, mas tão rápido assim? Foi muito rápido. Esse é o papai de vocês? Tem certeza? Absoluta que esse é o pai de vocês? Tem certeza. Não é esse aqui? Não? Mas tem vários aqui. Não é o papai de vocês? É esse aqui? Então vocês têm certeza? Absoluta. Mas é isso aí. Ela tem certeza que esse é o papai dela. Crianças, muito obrigada. Parabéns. Vocês arrasaram. Maravilhosos. Pode ir lá. Arrasou. Maravilhoso. Os meninos também, muito obrigada pela participação especial de vocês. Agora, eis a questão. Por que você fez isso? Por que você pediu para 2 crianças correrem com o papai delas? Bom, aqui na palavra, o Senhor Jesus ele fala que nós devemos ser como as crianças. E eles ali são as crianças, chamei eles, né? Eu poderia ter chamado um adolescente, mas eu quis chamar crianças. E, gente, não foi combinado, tá? Eu só falei pra eles que eles iam vir aqui embaixo me ajudar. E eles toparam isso aí. E por que eu quis fazer isso? Aqui
nessa palavra, o Senhor Jesus ele fala que nós devemos ser como a criança. E vocês viram o quão fácil foi para Estela e para Henrique correr para o pai deles? Sabe por quê? Porque eles sabem quem é o pai deles. Eu coloquei aqui, eu poderia ter colocado só o Felipe aqui no meio e pedir, corre para o pai de vocês. Mas aqui chama todos os homens da igreja para vir aqui na frente. Porque não vai haver dúvidas quando uma criança sabe quem é o pai dela. Eles sabem quem é. E eu poderia ter repetido isso várias vezes. Estela, Henrique, corre para o papai de vocês. Eles iam correr para a mesma pessoa. E quando a gente lê essa palavra, a gente sempre às vezes foca no quesito do coração da criança. E claro, a gente deve focar nisso. Nós devemos ser como crianças porque devemos ter um coração puro, devemos ter um coração humilde, não devemos maquinar o mal. Sim, nós devemos ter tudo isso, assim como uma criança. Só que a parte que eu quero focar aqui da criança é que uma criança com o pai, ela sabe aonde ela vai encontrar um lugar seguro. Eu vou dar outro exemplo agora envolvendo a Estela e o Henrique. Eu cuidei muito deles. E assim, criança se machuca, gente. É inevitável. Eles correm, se machucam, tudo que eles fazem, a maioria das coisas, eles querem se machucar. E a maioria das vezes que eles caíam e começavam a chorar, o que saía da boca deles, "Oh, meu papai! Eu quero meu papai! Cadê meu papai? Cadê a mamãe?" Por que eles gritam? Eu quero meu pai! Eu quero minha mãe! Porque eles veem o pai, os pais, como um lugar seguro. Eles veem o pai como um lugar que eles vão encontrar conforto, segurança, socorro. É isso que a criança enxerga o pai. Por que quando eles caem, se machucam, gritam, "Eu quero meu papai"? Porque eles sabem que o pai vai ser a pessoa que vai acolher ele. Vai ser a pessoa que, se estiver machucado, vai cuidar dele. A criança sabe disso. E a criança depende do pai dela. A Estela e o Henrique, hoje, como crianças, eles cresceram, são mais independentes. Mas eles ainda precisam da Yasmin e do Felipe. Eles são dependentes dos pais deles. Desde pequenininho até agora. Claro que conforme a criança cresce, ela vai se tornando mais independente. Só que Deus, Ele quer que ele seja como uma criança. Criança é dependente. Criança não consegue viver longe do pai. A criança precisa que tenha um pai segurando na mão dela. E quando o Senhor Jesus fala que nós devemos ser como crianças, é por isso. Nós devemos correr para Ele. Porque Ele é o nosso pai. Ali a Estela e o Henrique não hesitam em correr para o pai delas, porque elas sabem que tem um pai. E nós sabemos que nós temos um pai. Nós temos um pai que ama, que cuida, que nos dá segurança, que nos dá conforto, que nos dá alegria. É para Ele que a gente deve correr. E que assim como a criança, a gente venha ter essa certeza e essa convicção de correr para o pai. Uma criança, quando se machuca, como eu falei, ela vai correr para o pai. Uma criança, quando acontece algo muito legal e ela quer mostrar, ela vai mostrar para o pai. É isso, é esse entusiasmo, essa euforia de correr para o meu papai, de correr para quem eu sei que eu vou encontrar segurança. E quando o Senhor diz que nós devemos ser como crianças, é isso que Ele quer dizer. E voltando aqui para a história de Davi, eu li esse primeiro salmo, que foi o salmo de Davi. E agora, linkando essas histórias, eu falei que eu tirei a palavra do salmo e essa passagem aqui de Mateus. E Davi ali, ele se encontra num momento de dor, machucado. Só que no final desse salmo, ele diz isso: os necessitados se alegrarão em ti. Davi ali era como uma criança que estava machucada e estava correndo para o seu papai. Davi ali era a criança que tinha algo que estava doendo, que tinha algo que estava machucando, e ela correu para o pai.
Então, eu quero que vocês entendam essa questão. Para onde vocês estão correndo? Aqui Davi ele expressa o sentimento de dor, porque todo mundo passa por sentimentos ruins, fases ruins, problemas, coisas que machucam, coisas que doem. Todo mundo. Você estando dentro ou fora da igreja, isso é inevitável. A dor é inevitável. Não existe vida sem dor. Você vai ter que passar por isso. Só que a diferença é quando você sente a dor, quando você está ali no momento de aflição, para quem você corre? Davi aqui era a pessoa que correu a Deus, correu ao Pai. Volta para mim no primeiro slide. Aqui ele fala assim, ó, vou ler novamente. Afrontas me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Aqui, Davi fala que ele procurou por consoladores, por quem consolasse, mas ele não achou. Porque o consolo só viria de Deus. Muitas pessoas, elas correm e elas procuram por coisas que vão consolar, por coisas que vão trazer segurança. Só que, de onde isso vai vir? É somente de Deus. E as pessoas precisam aprender a entender isso. Eu não sei se vocês viram o que aconteceu nesse final de semana, mas teve um jovem, né, de fisiculturismo que faleceu. Acho que, gente, todo mundo viu. E se vocês não viram, foi um jovem, né, ele tinha 22 anos, muito novo, ele era um atleta de fisiculturismo e ele faleceu no sábado, né? Na verdade, faleceu uns dias antes, encontraram ele. E um dos vídeos que eu vi dele foi um boom, assim, apareceu até no Fantástico, a morte dele. E começou a aparecer muita notícia, né? Jovem fisiculturista de 22 anos morre, e aí começou a aparecer vídeos sobre ele. E eu vi um vídeo dele que ele fala algo que me chamou muita atenção. E eu falei, caramba, isso é exatamente o que eu vou pregar. E teve um vídeo dele que ele diz exatamente essa frase, eu vou ler para vocês. Ele diz assim: eu nunca fui bom em nada, então foi no fisiculturismo que eu encontrei uma forma que a dedicação venceria o talento. Aqui no começo dessa frase dele, ele começa demonstrando um sentimento de dor. Eu nunca fui bom em nada. Ele demonstra ali algo que doía, uma ferida dele não ser bom em nada. Ele tinha ali uma dor. E o final da frase é: então foi no fisiculturismo que eu encontrei uma forma que a dedicação venceria o talento. E eu quero comparar esse dizer dele com o dizer de Davi. Davi, no começo do salmo, ele também começa com um sentimento de dor. Davi começa o começo desse salmo também expressando um sentimento de dor, de algo que ele estava passando. Só que como Davi termina o salmo? Pode passar para o último. Ele termina o salmo dessa maneira: os necessitados o verão e se alegrarão. Davi termina um salmo que começa de dor, dizendo isso, que os necessitados o verão e se alegrarão. E esse jovem aqui, como termina essa frase dele, mostra para onde ele correu quando a dor veio. A dor veio, porque eu falei, a dor é inevitável. Todo mundo vai passar por momentos de dor. Só que ele correu, só não foi para Deus. Ele correu, só não foi para o lugar que realmente traria a segurança, a verdadeira felicidade. E eu volto novamente a dizer, para onde você tem corrido? Porque, gente, se eu perguntar, quem aqui já passou por lutas? Quem aqui já passou por um problema? Quem aqui já passou por uma dor? Eu não preciso nem perguntar, todo mundo passa.
Desde quem é novinho e ainda está no começo da vida, até pessoas mais velhas, todo mundo passa os seus níveis e proporções diferentes. Só que a questão disso é, quando a dor vem, quando o problema vem, quando a dificuldade vem, para onde você corre? A gente vê aqui duas pessoas diferentes, Davi e esse jovem. Os dois correram para algum lugar, porque todo mundo está correndo atrás de alguma coisa. Todos correm para algum lugar, porque todo mundo corre porque quer que algo traga consolo, conforto, alegria, porque nós precisamos dessas coisas. Mas a diferença é, o lugar que você corre vai trazer a verdadeira alegria ou vai trazer a falsa sensação de alegria. Aquele jovem, ele, como eu disse, o fisiculturismo, ele encontrou um lugar que ele achou que seria um lugar ali que ele sentiria segurança, que ele sentiria feliz, que ele sentiria cheio, que ele sentiria completo. E eu não vou entrar em mérito de como ele morreu, por que ele morreu, esse não é o foco da pregação. Mas esse jovem, que era um atleta, ele já não era mais um atleta natural. Para vocês que não sabem, é um atleta natural, é um atleta que não usa de substâncias para ter um bom desempenho. E ele, pelo que eu vi, há uns 2 anos atrás, ele começou a usar. Sabe por quê? Porque ele começou nisso, só que como aquilo não preenchia, ele foi querendo cada vez mais. Ele já era muito forte, ele já tinha um físico muito bom, mas ele precisava de mais. E foi aí que ele começou a entrar nessa vida de abuso de esteroides, anabolizantes, coisas que deixam a pessoa muito forte, que melhoram o desempenho. E como eu disse, não vou entrar em mérito tudo porque ele morreu. Mas só para vocês entenderem, quando uma pessoa busca por algo, busca por alegria, busca por satisfação, ela quer encontrar aquilo. Ela de fato está querendo encontrar aquilo. Só que a diferença, como eu falei, é no lugar onde realmente vai ter isso e no lugar que vai trazer a falsa sensação de que você tem aquilo. Ele já era uma pessoa que tinha um físico bom. Ele já era uma pessoa que realmente era uma referência no ramo ali profissional dele. Mas ele sempre estava querendo mais. Usando de esteroides, anabolizantes, coisas para ficar cada vez maior. Só que na palavra de Deus diz que se a gente beber da água que Ele der, a gente nunca mais terá sede. Na palavra de Deus fala que se a gente se achegar nele, procurar nele e beber dessa água, a gente nunca mais terá sede. Ou seja, você nunca mais vai ter que ficar procurando e querendo se encher e querendo que algo preencha aquilo, porque Deus já é o suficiente, porque Deus já supre, porque Deus já preenche. Claro que quando nós estamos na presença dele, nós procuramos cada vez mais ser cheios, cada vez mais estarmos aprofundados. Só que quando você decide viver para Deus, você decidiu. E quando você bebe dessa água, você não tem mais sede. Diferente de quando você corre para coisas que você vai beber da água e parece que você fica com mais sede ainda. Você bebe daquela água que o mundo oferece e você tem mais sede. E você quer mais. E você quer mais e quer mais, porque aquilo não supre. Aquilo não mata a necessidade do seu interior. Nessa palavra aqui, do final, ele fala sobre os necessitados. Ele fala que os necessitados o verão e se alegrarão. Quem são os necessitados? Nós. Todo mundo aqui é necessitado. Todos nós necessitamos de algo. Todos nós temos dores e coisas que machucam, que doem, que a gente precisa que seja sarado. Todos nós. Só que onde você tem procurado? Onde você tem corrido? Para onde você tem corrido?
Como eu disse, nós tivemos esses dois extremos. Desse jovem que correu e daí, morreu. O corpo que ele tanto trabalhou, que ele tanto quis, foi cremado e nem existe mais. E ali, no outro extremo que é Davi, a gente vê alguém que aflito, o coração ali quebrado, porque é isso que ele diz, que ele estava com o coração quebrado, que os insultos ali eram muitos, e ele corre para Deus, corre para onde ele vai encontrar segurança, e onde ele realmente tem. Davi, ele corre para um lugar em que é eterno. Davi corre para um lugar em que mesmo que ele morresse fisicamente, ele viveria. Mesmo que o corpo dele físico morresse, o espírito dele ainda viveria. E esses são os dois extremos. E a morte desse jovem foi muito assim chocante. Eu não sou uma pessoa que acompanha muito, esse meio do fisiculturismo, de musculação. Mas eu fiquei sabendo, porque foi algo que extrapolou a bolha, assim, sabe? Muita gente viu, muita gente ficou sabendo. Para vocês verem o sentimento de indignação, realmente. Alguém muito jovem morreu. E é inevitável, toda vez que eu vejo que alguém morre, eu fico pensando, meu Deus, onde essa pessoa está? Será que esse jovem aceitou Jesus? Será que alguém falou para ele alguma vez? Será que alguém falou para ele, existe de uma água, existe algo que pode te preencher? Será? E eu fico nessa dúvida. Será que ele teve um momento de se entregar para Deus e pensar nisso? Não sei. Isso a gente nunca vai saber. Claro, no meu coração eu tenho esperança e creio que um dia ele possa ter ouvido sobre o nome de Jesus e talvez se lembrado disso. Só que hoje, quem está vivo aqui hoje? Nós. Hoje, quem tem a chance de mudar? Nós. Hoje, quem tem a chance de correr para os braços e para o lugar certo? Nós. Nós temos a nossa chance. E muitas pessoas, elas correm. Correm para muitos lugares, para muitas coisas. Por exemplo, muitas pessoas vivem numa corrida inconstante de dinheiro. Vivem correndo atrás de dinheiro. Eu preciso de dinheiro, eu quero mais dinheiro, eu preciso de dinheiro, dinheiro para lá, dinheiro para cá. Porque muitos acham que dinheiro traz felicidade, que dinheiro traz conforto, que dinheiro traz segurança, que dinheiro é tudo que ela precisa. Tem pessoas que a vida dela é assim. E essa pessoa vai ganhando dinheiro, e percebe que o dinheiro não supre realmente aquilo que ela precisa. O dinheiro sim pode dar um certo conforto financeiro, o dinheiro sim pode dar uma certa segurança financeira, mas o dinheiro vai trazer realmente a paz e a felicidade verdadeira? Voltando àquele jovem que morreu, eu lembrei agora, algum dos vídeos que ele fala que ele tinha assim, vários surtos assim, de loucura, porque como ele tomava algumas coisas, e uma delas era insulina, as pessoas podem ter alguns picos de loucura, assim, como se fosse uma psicose mesmo. A pessoa fica meio doida, essa pessoa às vezes não consegue dormir. E ele falava que ele fazia tudo isso e às vezes ele não conseguia dormir porque ele ficava preocupado, porque ele sabia que usar aquelas substâncias poderiam encurtar a vida dele de alguma maneira. Então, olha, aquilo que ele tanto buscou, que ele tanto procurou, trouxe paz para ele? Não trouxe. Porque em vários vídeos ele falava abertamente que ele às vezes perdia noites de sono, que ele passava mal, que ele achava que ele ia morrer. Tanto
Tanto que ele falava que ele tinha medo de morrer. E não foi, gente, não foi um vídeo, eu não vi um vídeo dele, eu vi trocentos vídeos dele falando isso. Para vocês verem que as pessoas procuram, correm e não acham. Não vão achar. Porque essas coisas das quais nós somos necessitados, a gente só encontra em Deus. Muitas pessoas correm atrás, por exemplo, de amigos. Muitas pessoas acham que eu preciso ter amigo, eu preciso ser aceito, eu preciso que as pessoas gostem de mim. Eu preciso disso. Eu preciso ter isso aqui. Porque elas acham que tendo muitos amigos, sendo aceito, e sabe que a rodinha de amigo delas, a panelinha delas, elas vão ser muito felizes e muito cheias e preenchidas. Mas não vão. Eu já passei por isso. Quando eu era adolescente, eu era bem nova. Na minha cabeça, se eu tivesse muitos amigos, eu seria muito mais feliz. Se eu fosse muito aceita, eu seria muito feliz. E eu procurei. Alguém que... os vários amigos que poderiam suprir o que eu sentia. Mas eu não achei. E aqui Davi fala a mesma coisa. Ele procurou por consoladores, mas ele não achou. Então para pensar, será que a sua corrida constante para tantas coisas tem valido a pena? Sabe, como eu disse, Deus é o único que pode dar isso. Então por que você fica perdendo tempo correndo atrás de outras coisas? Se a gente já sabe, se já está escrito na Bíblia, se Deus já deixou o ensinamento, se Deus já disse, por que ficar correndo atrás de outras coisas? Por que dar tanta importância para outras coisas e não para Deus? Você que é adolescente, para de ficar correndo atrás de ser aceito, de ter muitos amigos, das pessoas gostarem de você. Para de ficar correndo atrás e ter uma rede social bem vista, que pessoas curtam e gostem de você. Para de ficar correndo atrás disso. Isso aí passa. Isso é passageiro, isso é terreno. Você que é adulto, você que tem uma família, não viva numa luta constante com dinheiro. Não viva numa luta constante só para ter bens materiais e, nossa, eu preciso ter tudo isso. Não que essas coisas não sejam essenciais, mas não são prioridade. Tudo isso sem Deus é nada. Toda a riqueza desse mundo sem Deus é nada. Todos os amigos, todas as aceitações que você quer ter sem Deus é nada. Então hoje o que Deus quer te falar é: para de ficar correndo atrás de outras coisas e corre para mim. Para de ficar correndo atrás de coisas que você acha que vai te trazer segurança, conforto, alegria, alívio. Para. Deus fala: corre somente para mim. Na palavra de Deus fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus não fala: corre primeiro pelas coisas terrenas e depois o céu deixa comigo. Não. Deus, ele fala: buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a sua salvação não é com Deus, é com você. Você tem que buscar. Você tem que correr para Ele. Então, se você reconhece que você é um necessitado, corra para Deus. Se eu posso deixar algo na vida de vocês hoje, é: corra para Deus. Você que é adolescente,
se eu posso deixar hoje algo na vida de vocês, é corra para Deus. Você que é adulto, você que é velho, jovem, corra para Deus. Não importa. Ah, mas eu estou passando por isso, e problema financeiro, e problema ali, problema de cá. Corra para Deus. E, gente, isso é algo que eu estou aprendendo diariamente. Porque, como eu disse, a vida é feita de dores, frustrações. Isso é inevitável. E agora que eu vivo uma vida de adulta, eu estou experimentando que a vida de adulto vem com frustrações. Às vezes você acha que é algo, nossa, vai dar muito certo, e não dá. Aí vem aquela frustração e, nossa, não acredito. E você quer surtar porque aquilo não deu certo. Aí eu lembro, eu tenho que correr para Deus. Eu estou triste, eu estou magoada, eu estou aflita. Então eu vou correr para Deus. E eu quero hoje expressar um sentimento de felicidade. Hoje eu fiz a prova do Detran, né, para dirigir, e eu passei. Só que foi de segunda vez. A primeira foi a frustração. A primeira que eu fiz, eu não passei. Tipo assim, me deu 1 minuto de prova, a instrutora falou, pode sair do carro, você não passou. Aí vem aquele sentimento de, meu Deus, como assim eu não passei? Só quem já passou sabe. E isso é uma coisa que adultos precisam passar. Infelizmente. A dor de ouvir o instrutor da autoescola falar, você não passou. E é horrível isso. Só que no meio daquele sentimento de dor e frustração, era um dia de culto. E eu vim e orei, falei, Deus, eu estou tão triste. Eu fiquei muito triste, gente. Eu fiquei realmente muito triste. E o lugar que eu corri, que eu vim, foi Deus. Falei, Deus, estou muito triste. E era só isso que eu sabia dizer. Eu fiquei muito frustrada. E claro, isso é um exemplo pequeno. Tem frustrações que são muito maiores, que são realmente coisas muito ruins. Mas eu fiquei muito frustrada. Mas eu vim e eu falei, tudo acontece por um motivo, Deus sabe de todas as coisas, e é isso. E hoje, eu passei. E eu fiquei muito feliz. E hoje, no dia de culto, eu falei, eu preciso ir para a igreja, eu preciso agradecer, louvar a Deus, dar esse testemunho que eu passei. E o que eu quero tirar disso aqui, quando a gente fala de correr para Deus, não é só no momento ruim. Muita gente recorre a Deus só quando está difícil. As coisas estão terríveis. Aí a pessoa vem para a igreja. A pessoa vem para a igreja. E não está errado. A gente deve vir para a igreja quando as coisas estão ruins, quando algo dá errado, a gente deve recorrer para Deus. Só que o errado é você só recorrer a Deus quando está ruim. Você só quer Deus quando algo dá errado e você não tem mais opção, aí você corre para Deus. Aí quando as coisas melhoram, aí você esquece. Esquece que Deus existe, esquece que Deus te ajudou. E não é assim, gente. O correr para Deus é em todos os momentos. Não é só na felicidade ou só na dor, é em todos os momentos. A qualquer instante, para tudo, é para Deus que você vai correr. E hoje eu uso desse exemplo simples. Da primeira vez que eu não passei, eu experimentei da dor de não passar e corri para Deus. Da segunda vez eu passei e fiquei feliz e eu corri para Deus. Porque assim é como um filho com o pai. Volto no exemplo da Esther e do Henrique. Quando eles se machucam, quero meu papai. Quando eles fazem um desenho muito incrível, maravilhoso na escola, eles correm para o papai, para mostrar para ele. E a criança que reconhece, sabe quem é o pai. Poderia ter milhares de pessoas aqui, eu poderia chamar a igreja inteira para vir aqui na frente. Mas a Esther e o Henrique ainda iriam correr para o pai. Porque eles sabem quem é o pai. E a gente tem que aprender a entender que nós somos filhos que têm um pai, nós não somos órfãos.
você, esquecer que você tem um pai. O diabo quer fazer pensar que você é um filho sem pai, um órfão. E você não é. Você não é uma criança sozinha no mundo, que precisa passar por tudo sozinha e tentar achar alguém que te ajude e gritar por socorro para que alguém te ajude. Não. Você tem um pai. Você vai passar por problemas, por dificuldades, e você vai correr para ele. E isso é o que Deus nos trouxe essa noite. Essa é a mensagem que Deus quer dizer hoje para você. Então, se hoje você está feliz, está comemorando algo, está contente, venha até o altar e agradeça. Se hoje você está com o coração aflito, venha até aqui o altar e corra para Deus. Se hoje você está passando por um problema do qual você não consegue ou não sabe como resolver, venha até o altar e corra para Deus. E que a nossa vida seja isso. Isso tem que ser a nossa vida. O cristão é ser isso. É a pessoa que independente do que aparecer na frente dela, ela corre para o Pai dela, para o nosso Deus. E que a gente venha a trazer isso para nossas vidas e guardar. E que isso seja diário, que seja todo dia. Que não seja só hoje, só no calor do momento, e nossa, que culto maravilhoso, é isso aí. Que seja todos os dias. E assim como a gente teve um culto de Pentecostes, um culto maravilhoso, um culto muito forte, uma presença maravilhosa, que aquele culto não tenha sido só uma emoção de nossa, que maravilhoso. Que aquele culto seja a transformação, a mudança, a decisão. A decisão, ela não é mudada por sentimento ou movida por sentimento. A decisão é eu decidi. Então, se eu decidi, não importa o sentimento, a situação, o problema, o que eu estiver passando, eu decidi. E lembrando o ensinamento que a pastora sempre fala sobre DDD, decisão, decide, destino. A decisão que você tomar para onde você vai correr